Eu acho que o que a gente tem que tentar melhorar sobre essas questões, né, principalmente essas categorias, a gente, quando historiador, a gente pesquisa a determinado tempo histórico, né? Eu sou um pesquisador do tempo presente, né? Eu não pesquiso os indígenas no período colonial, né? Apesar de ter me debruçado muito com dissertações, tese e ter pensado também sobre essas questões, mas o meu forte, vamos dizer assim, são os indígenas no tempo presente, o Brasil republicano, né? E aí eu acho que de, provavelmente o embate assim desses conceitos, o aceitação ou não, provavelmente vem dessas particularidades de tempo histórico, de pesquisa, provavelmente. Pesquisadores que pesquisam, por exemplo, os indígenas no período colonial e pesquisadores que pesquisam os indígenas no tempo presente, vamos dizer assim, né? Só que a gente, pessoal, como eu acabei aqui de comentar na minha fala anterior, né? A gente não pode também ficar agarrado a um conceito que foi construído no passado, né? Eu sempre venho batendo essa tecla. Os conceitos são bastante dinâmicos, eles mudam muito de perspectiva, vamos dizer assim. Isso deve ficar claro na escrita, né? Principalmente nas escritas históricas. Ah, mas eu acho que isso não é uma questão da gente romantizar as populações indígenas, porque é uma verdade que os povos indígenas pensam diferente, né? Uns dos outros, né? Na própria comunidade em particular, na comunidade Chocó, se formos fazer uma reunião agora de lideranças, há um embate muito grande de perspectiva, por exemplo, de narrativas, né? Claro, cada um tem sua opinião, né? Claro, uma grande maioria provavelmente deve aceitar determinada, né, questões, outras não, mas tem os porquês ali. No entanto, as comunidades indígenas no Brasil e no mundo, elas têm a sua perspectiva de pensar diferente das outras. Eu acho que isso não é um erro e nem uma romantização, né? Eu vivo dentro de uma comunidade, eu sei o que é uma comunidade indígena, eu nasci indígena, né? Então eu sei pensar como indígena, porque nasci como indígena, tive esse privilégio de, de, de nascer enquanto indígena, né? E aí as comunidades realmente elas pensam diferente. Uma outra questão é você pensar os próprios movimentos e as questões do presente, né? Há uma questão da particularidade de cada povo internamente nas comunidades, mas há uma questão também que é uma questão coletiva, né? Isso deve ficar claro. O coletivo, né, eles são trabalhados pela essa diversidade de povos, né? O que é que a gente pensa sobre essa questão da coletividade, por exemplo? Se a gente for pensar o marco temporal agora, todas as comunidades no Brasil, ela tem a sua opinião sobre o marco temporal, é errado, né? A gente não pode aceitar. Então, esse é um conceito, né? Um marco temporal, pelo qual as comunidades indígenas ela têm uma opinião própria sobre esse conceito de marco temporal, né? As comunidades, como todas as comunidades indígenas, elas não vão aceitar o marco temporal. Por quê? Porque ela sabe que é prejudicial para elas. No entanto, cada comunidade tem a sua perspectiva de marco temporal internamente, né? Por exemplo, aí, provavelmente deve ter uma liderança que, mas o marco temporal não vai prejudicar, isso aí é uma discussão que está rolando lá, não sei o quê. Então, a gente precisa se articular em relação a isso, né? Então, quando a gente pensa nessas particularidades de cada povo, isso é uma verdade, sim. Os povos indígenas eles pensam diferente internamente, né? A diferença ela vai ser no coletivo. No coletivo que a gente vai pensar sobre essas categorias da diferença de uma perspectiva da coletividade, né? Que aí ela vai estar entrelaçado sobre o que está acontecendo atualmente no presente, se vai prejudicar aquela população indígena ou se vai prejudicar o todo. Então, uma diferença sobre isso. Quando a gente for pensar e escrever sobre os povos indígenas, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Tem que ficar claro, porque vai fazer com que a gente entenda melhor sobre as particularidades, sobre as diferenças das populações indígenas em determinado contexto histórico também, né? Por exemplo, se você for pegar o livro que é um livro que eu percebo que muitos historiadores não vou, assim, está na minha mente, mas só vou ver se eu consigo lembrar aqui o nome dele, que é do não vou lembrar agora, mas é um livro que foi publicado recentemente, que é
Deixa eu ver se eu lembro agora, não. Não vou lembrar o nome do livro, está na minha mente, mas não sai. Mas, assim, muitos historiadores não concordam muito com o que está escrito naquele livro, né? Que é de uma perspectiva de uns... lembrei agora do Ailton Krenak, o livro do Ailton Krenak, que é sobre o tempo não está à venda, né? Pensando sobre a questão também da própria ancestralidade. Tem um livro dele aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui agora. Não sei se eu acho. Esse próprio livro aqui do Miguel Leão Portela também, né? Então, por exemplo, são vários livros. Tem um livro até do Daniel Munduruku, né? Só vou tentar aqui explicar melhor o que é que eu quero falar. O Futuro Ancestral do Ailton Krenak. Então, por exemplo, são livros que eu me debruço muito, que eu gosto bastante. Eu sou historiador, mas eu conheço vários historiadores que não gostam, né? Por quê? Porque eles trazem a perspectiva do presente e traz a perspectiva localista daquele povo. Não é uma categoria da perspectiva, vamos dizer assim, da coletividade com um todo. Não sei se você está me fazendo entender, né? Mas muitos historiadores não gostam muito disso. Então, essa diferença e essa relação, ela deve ficar clara. Eu acho que falta muito isso dos historiadores, né, de entender. Então, não é uma questão de você chegar assim e dizer, você está errando sobre essa perspectiva do conceito. Não é um erro, é uma verdade, né? As populações indígenas pensam diferente, ela tem uma perspectiva de pensar determinadas questões internamente e coletivamente, né? Isso, se a gente for estudar bem, principalmente o século XX, a início da década de 70, 80 ali com o movimento indígena, tínhamos muitas questões, inclusive no movimento indígena internamente, né? De algumas lideranças, né? Sobre estratégia de luta, como fazer, o que não fazer, internamente tinha muitas questões. Mas, para quem está de fora, acha que é um movimento conexo, um movimento que tem, né, pensado, vamos dizer, de forma única, de forma, né, conectada, sem nenhum erro. Não é assim. Eu acho que, basicamente, essa minha explicação, não sei se ficou claro, mas é por aí.